Olá, pessoal. Mais uma vez aqui estamos para gravar um podcast do Grupo Coxa. E dessa vez vamos gravar com Priscila Silveira, que vem contar a história, uma mulher de fé que vai trazer pra gente a história do Miguel. Então, esse episódio vai ao ar agora. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Olá, pessoal, que bom estar aqui com vocês novamente para mais um episódio maravilhoso, esses episódios que tocam o nosso coração e que trazem histórias reais, porque é sobre isso, histórias reais. Então, antes de começar, eu gostaria de agradecer a minha convidada que está aqui na minha frente e também agradecer o Grupo Zelo, que traz com tanta propriedade, com tanto valor, o cuidado no momento mais difícil da vida de uma pessoa. Então, a gente alinha esses propósitos, sabendo com um coração muito tranquilo que o Grupo Zelo vai fazer esse trabalho com tanto acolhimento e carinho e cuidado. Nesse caminho com eles, a gente vem percebendo que as famílias se sentem muito mais tranquilas quando elas são olhadas de frente, quando elas percebem que todas as necessidades delas são atendidas, quando elas sabem que tem alguém ali com o propósito de acolher, de cuidar e de oferecer um trabalho com primor num momento tão difícil. Então, obrigada, Grupo Zelo, por estar conosco nesse caminho. E você que está aí, eu espero que esse episódio toque seu coração e que você consiga receber, além das palavras tão bonitas da Priscila, mas também muita informação, né? De cada história a gente tira não só essa sensibilidade que toca o coração, mas também informação. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite, Priscila. É um prazer ter você aqui. Prazer é meu, gente. Prazer é meu estar aqui, contar um pouquinho da minha história, como a Dani falou, trazer informação e um pouco da história de fé, de amor, da minha com o Miguel. Miguel, tá? Guarda esse nome. Então, o Miguel só virou Miguel em qual semana de gestação mesmo? Na verdade, quase no nascimento, né, que eu resolvi contar para a família, porque eu descobri mesmo que era menino no 5º mês de gestação. Uhum. E foi uma gestação... Pois é, no 5º mês ela achava que era uma menina, tá? E era a Isabela, né? Pois é, e no 5º... Então, vamos entender o seguinte, foi uma gravidez planejada? Foi muito planejada, ele foi muito desejado, muito amado, fiz todos os exames, eu usava o DIU, tirei o DIU na primeira ovulação, engravidei. Estava tudo muito bem. Estava tudo muito bem até quando? Eu tive um sangramento, até não tinha contado para a família ainda, né, para os familiares, porque a gente resolveu esperar um tempinho, fomos
ao hospital, aí tomei um remédio, fiquei de repouso e tudo certo, fazendo todos os exames. A luzinha vermelha acendeu quando a gente foi fazer o exame no 5º mês. Morfológico. Lá a médica falou, Priscila, não posso te dizer que está tudo bem. Ele está crescendo pouco, seu bebê está crescendo pouco, ele está... Isso no ultrassom? No ultrassom. Minha mãe estava comigo, nesse dia meu marido não pôde ir. Ela falou assim, olha, pega o exame e vai levar a médica que está te acompanhando. É necessário você ir, não posso falar que está tudo bem. E assim eu fiz. Liguei pro meu marido, fomos nós 3 no Como consultório. é que foi? Antes disso, como é que foi escutar isso? Você se sentiu acolhida na sala de ultrassonografia? Sim, ela foi delicada? Foi muito. Essa médica, parece que ela é bem experiente, é na clínica Thompson. Ela foi, assim, muito gentil, me acolheu. Falou, olha, não fica preocupada, mas infelizmente eu não posso te dizer que tá tudo bem, eu preciso te falar isso. Ela quis passar a informação mesmo, passou da melhor maneira possível, né? A informação mesmo me acolheu muito bem ali. E dali eu liguei para o meu marido e fomos para o consultório da médica, levar o exame e ver o que estava acontecendo, o que a gente podia fazer, né? E fomos nós 3. Chegamos lá, a médica falou, olha, pegou o exame, analisou o exame e falou, olha, não tem nada para fazer. Você pode ir para casa, pode tomar sua cerveja. Eu falei, doutora, mas eu não bebo. Conta. Aí ela falou, não, vai para o shopping, passear, gastar dinheiro. Eu falei, doutora, mas não tem nada. Meu marido, assim, minha mãe, meu marido falou, não tem nada que a gente possa fazer. Ela falou, não. Oh. Aí eu coloquei a mão na minha barriga e falei assim, mas como é que eu vou saber se tá vivo, se não tá? Aí ela baixou, fez um pedido de exame e falou, daqui 15 dias você volta, você faz esse exame com ele pronto que a gente vê o que vai fazer. Mas ela disse pra você volta que ele já vai estar... É, morto. Você volta que ele vai estar morto e a gente vê como é que a gente vai resolver. Você faz o exame e a gente vê como é que vai fazer. Eu escutei essa história antes dela e eu escutei de novo e estou extremamente arrepiada. Por quê, gente? Olha isso, tá? Como a gente traz a informação junto com a história, porque não é só uma história tocante, é também um problema de saúde pública. Tá? É também um problema de saúde pública. Então, a gente fala muito de violência obstétrica, mas a gente tem que lembrar que a violência obstétrica não é aquela que acontece só dentro da sala de parto. Violência obstétrica é também quando uma mulher, diante de uma médica que cuidou dela desde os 15 anos, no momento mais difícil da vida dela, fala para ela assim, olha, o seu prognóstico aqui é péssimo, seu filho vai morrer, vai tomar cerveja ou para o shopping gastar dinheiro. Foi exatamente assim. Então, bom, eu fico assim pensando, isso tem 12 anos? Tem 8, né, que aconteceu. 8 anos que aconteceu, né? 8 anos, tá, gente? De 8 anos para cá, eu espero que tudo isso já não faça parte da realidade da grande maioria dos médicos, trazer uma fala desse nível. Nós estamos aqui também para informar que, assim, se você não fosse uma mulher de fé... Eu teria acabado tudo ali, né? Teria minhas esperanças. Ali teria sido o fim de muita coisa, né? Talvez eu não teria me ressignificado, reinventado. Eu não teria sido outra Priscila, porque depois que a gente é mãe, tudo muda, né? Eu não teria mudado muito grandes coisas que eu mudei na minha vida. O que você fez? Você nunca mais voltou nela, né? Nunca mais voltei nela. E ela não cuidava só de mim, né? Ela cuidava de todas as mulheres da minha família. Ela fez o parto dos meus primos, dos meus afilhados, inclusive, da minha mãe, da minha avó. Mas ela nunca mandou uma mensagem sequer para saber assim, ei, como é que você está? Você está vivo? O que aconteceu, né? Qual foi o desfecho? Nem para mim, nem para minha X, que todo mundo não vai mais. Ela nunca procurou saber o que aconteceu. Pois é, então, pensa só, a qualquer sinal de desamparo, de distrato e de não cuidado, saia, troque seu médico, não fique. Porque realmente esse é um momento, independente de filho vivo no céu ou na terra, esse é o momento de maior vulnerabilidade psíquica que uma mulher vai enfrentar. Por conta das mudanças hormonais, das disfunções bioquímicas, da mudança fisiológica, da falta do cérebro que entra numa inadaptabilidade mesmo. E aí, quando a gente recebe uma direção desse jeito da pessoa que a gente está ali confiando para cuidar desse momento de maior fragilidade que eu vivo, eu perco todas as esperanças. Então, é também para trazer esse lugar... essa palavra empoderamento está tão batida, né? Mas é um pouco isso, para as mulheres saberem que
que não é normal você se sentir desamparada nesse momento, né, Pri? Hoje eu vejo que faltou, lógico que empatia e até um pouco de humildade, né, dela, de falar, olha, não é a minha área, procura um médico especialista em medicina fetal, eu tenho fulano para te indicar, procura um médico de alto risco, não é a minha área. Acho que assim, igual você falou, isso foi há 8 anos atrás, a gente espera que muita coisa tenha mudado e, lógico, muita coisa melhorou. Os médicos terem mais empatia e humildade mesmo. Falar, olha, aqui eu não vou conseguir te ajudar, mas tem isso que você possa fazer. Quando a minha mãe e meu marido perguntou, tem alguma coisa que possa fazer? Ela, não. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada que possa fazer. Esperar. E às vezes não tem mesmo. Às vezes não tem nada que possa fazer. Mas a forma de falar sobre esse assunto, o jeito de abordar, a forma de acolher a mulher, a gente precisa saber conduzir más notícias. A gente espera que um profissional da área da saúde saiba fazer a condução de más notícias. Tem uma aula chamada Condução de Más Notícias, tá? E todos os médicos, principalmente os que cuidam do ciclo gravídico puerperal, precisam saber. Os que lidam com paliativismo, né? As pessoas que trabalham com o cenário de vida e morte, porque nós estamos nesse cenário. Saiba acolher. Então, ali você foi buscar ajuda e você encontrou ajuda, né? Sim. Eu lembro que nesse dia, isso era uma quinta-feira, na sexta, eu e meu marido, nós nem conseguimos ir trabalhar. Ficamos, assim, arrasados. E resolvemos, eu estava com um pedido de ultrassom, resolvi repetir o ultrassom na segunda-feira. E foi um médico, eu não me recordo o nome dele agora, mas ele é da Dompson. Ele falou assim, gente, vocês estão perdidos, vocês precisam de um médico especialista em medicina fetal, tem uma luz no fim do túnel, essa criança está normal, ela só está crescendo pouco. E passou, deu, olha, aqui em BH são essas pessoas que eu confio, que são referências, vê qual que vocês vão gostar, porque tem que ter essa questão, né, qual que vocês vão sentir mais acolhido, e entra em contato. E aí a gente começou a pesquisar um, vai em outro, onde eu encontrei o médico que me acompanhou, que foi o Dr. Marcos Taveira, tanto na gravidez, no restante, né, da gravidez do Miguel e na da Manu. Ótimo. E ali você conseguiu... Então, assim, por mais que o prognóstico não fosse bom, você percebeu que teve uma diferença muito grande na condição do médico do seu lado, né? Teve. Tanto nesse médico que fez o ultrassom, né, que ele falou que ali tinha uma esperança, tanto no médico que me acolheu. Quando eu cheguei, ele abraçou mesmo a minha família. Lógico que ele ponderava muitos riscos e ele fez questão de explicar. Eu acho que isso é muito bom. A gente tem que estar ciente dos riscos que a gente está correndo, né? A verdade. Mas ele falou, gente, existe chance. A gente tem que dar chance para essa criança. A gente não pode matar ela antes da hora. A gente não existe isso. E ali a gente percorreu aquele caminho junto. Até o nascimento dele. Você estava com 20 e poucas semanas de gestação e foi até... Até 31. Uhum. Como se fosse do 5º ao 7º mês. Uhum. E aí, quando... Então, esses 2 meses seguintes foram de muito... Conta. Foram, assim, meses, para mim, parecia que foram uns 9 meses da gestação. Foi os 2 meses na expectativa. Eu tinha a expectativa dele crescer. Cada dia que passava, a gente ficava rezando, orando, na expectativa dele crescer. Porque é isso que a gente queria, que ele crescesse. Pois é. Você se emociona hoje, porque o que você lembra? Eu lembro dos detalhes, como que foi? Que teve muito amor, sabe? A gente unido, orando, pedindo para ele crescer. Eu lembro da minha família com muita fé dele crescer. Pois é, e olha como, tá vendo, gente, como assim, por mais difícil que seja o prognóstico, a gente precisa dar esse lugar de suspiro para essa família. Você viu como que eles ficaram mais unidos, que todo mundo se unir na fé, nas orações, mesmo que o desfecho não seja aquele que a gente gostaria que fosse. Você chegou ali até o final da gestação, até quando ele, né, foi de 31 semanas, mas até ele nascer, de uma forma muito mais apurada, né? E conectada com a família e com a família, com meu marido. Assim, eu não imaginava que poderia melhorar o meu relacionamento, mas nós ficamos muito mais unidos depois do Miguel, isso sem sombra de dúvidas. Quando eu engravidei, meu marido não gosta de hospital. Ele perdeu a mãe e ele sabe aquela pessoa que sente o cheiro do hospital, a pressão já começa a baixar? Ele é esse tipo. Ele falava assim, amor, acho que eu não vou conseguir acompanhar o seu parto.
Pois vem Deus e fala assim, mas vai sim. E ele não só acompanhou o parto, como ele ficou comigo o tempo todo. O tempo que eu estava de jejum, o parto, ele acompanhou tudo. Eu lembro que nessa época, meu plano era enfermaria, e o tempo que eu fiquei internada, era lá na Unimed do Grajaú, tinha umas caminhas assim, e eles liberaram dele dormir, ele punha um colchãozinho no chão e dormia lá comigo. E acompanhou o parto. Você ficou quantos dias mesmo? 12 dias antes dele nascer. Eu tive que ir e voltar várias vezes no decorrer, né, desses 2 meses, mas foram 12 dias consecutivos, que para mim também foi uma eternidade. E ressignifiquei muito, porque eu tinha muito medo de hospital, Dani, muito medo, muito. E eu não sentia dor, né, graças a Deus eu não sentia dor, né, eu estava muito bem acompanhada, mas eu não sentia dor física, era só emocional mesmo. E para mim, assim, eu tinha tanto medo que... Para mim foi assim, ressignifiquei. Para mim foi uma prova de fogo mesmo. Eu senti que eu voltei muito mais forte. Que bom, tá vendo? E é sobre isso, é a gente poder passar pelas missões que a vida nos traz da melhor maneira que a gente puder. E isso vai fazer diferença demais com quem está junto, como que a gente está sendo acolhida, como que as informações chegam. A gente precisa desse coletivo para ser individualmente forte. Com certeza. E é isso que você viveu. Nos 60 dias da chegada de Miguel, você teve um coletivo que te sustentou para você também poder ser o seu próprio sustento. Com certeza. Né? Nossa, eu falo que meus amigos ali próximos, né, e a família foi fundamental em todo o processo, desde que eu descobri. Lógico que eu não saí contando para ninguém, mas os amigos mais próximos, eu optei por contar a verdade. Contei a verdade para as minhas famílias e os amigos mais próximos. E assim, para mim foi muito bom. E agora, se eu perguntar para você que está me assistindo, por que o Miguel nasceu, ficou 11 dias, 10 dias no CTI e veio a óbito? Qual foi o problema dele? Então, logo que eu comecei o tratamento com esse médico, a gente fez o exame, a amniocentese, que colhe o líquido, né, para ver se ele não tinha nenhuma síndrome. E deu que ele não tinha nenhuma síndrome. Ali eu descobri que era menino e a gente optou até por não contar para a família, porque a família toda estava na expectativa de ser Isabela. Eu lembro que teve momentos da minha tia orando, ela falava, você está rejeitando, porque eu falava o bebê. E eu não falava Isabela, porque eu sabia que ali dentro não estava a Isabela, estava o bebê, estava o Miguel. E ela falava, você não pode falar assim, mas nós optamos porque elas estavam com tanta expectativa e tinha tudo de menina, optei por não contar. Então ali, eu, minha mãe e meu marido descobriu que era o Miguel, que estava tudo bem com ele ali, eu fiquei muito animada. E foi para o hospital, fiquei os 12 últimos dias internada, até que o meu exame deu alterado, um exame de sangue, e o médico ligou, hoje é o dia dele nascer. Vamos fazer o seu parto. Eu já estava ansiosa. Um domingo antes, a psicóloga foi conversar comigo. Às vezes a gente se sente até culpada, né? O médico falava, olha, Priscila, mas cada dia na sua barriga é menos 3 dias na UTI. Mas eu estava vivendo um processo que eu já não estava querendo ver o rostinho dele. Eu já estava doida para ele nascer. Doida para ele sair ali da minha barriga e eu ver ele. Isso foi na segunda, ele nasceu super bem, sabe? Surpreendendo aos médicos. E por que eles fizeram uma cesárea, né? Foi cesárea. E porque ele já não estava crescendo lá dentro. Já, até que ele não chegou a entrar em sofrimento fetal. É o meu exame de sangue que deu alterado. Aí tivemos que interromper. Aí ele nasceu, a sala, eu lembro a sala cheia de parto, né? Vários médicos, psicólogos, falando que ele podia nascer, podia não chorar. Tem várias coisas que podem acontecer, né? Várias intercorrências. Mas ele nasceu chorando muito, surpreendendo a todo mundo, chorou e já foi direto para a incubadora. E ali começava a luta dele, né? Mas ele não foi entubado, ele estava no oxigênio, ele estava até muito bem. Ele nasceu com 780 gramas. Ele nasceu super pequenininho, um prematuro extremo de baixo peso, né? Eles falam que eu tive CIUR, que é crescimento intrauterino restrito. Essas nomenclaturas, assim... E por que ele teve CIUR? Depois da perda dele que eu fui descobrir que eu tenho trombofilia. Então, e aí a gente fala... Respira. Por quê? Porque a trombofilia a gente consegue tratar, né? Isso. Mas vocês sabiam que aqui no Brasil a gente só começa a investigar depois da segunda perda? Só fui saber depois que eu perdi ele. Pois é. Seria tão mais óbvio, né? Até repito de novo, se a gente pudesse fazer os exames de trombofilia no início como eu da queria gestação. que isso fosse, né, uma coisa
normal, né? Um Corriqueira. exame normal, corriqueiro, que todos os médicos pudessem pedir para toda tentante, quero engravidar, vamos fazer os exames para ver se está tudo bem, incluir isso, né? Incluir a trombofilia, gente. Se a gente for pegar estatisticamente, eu não tenho esses dados, mas vou pegar esses dados para poder falar com mais propriedade. Mas são muitas as mulheres que é por trombofilia. Muitas. O meu fluxo na barriga, eu lembro de quando eu fazia os exames, era muito ruim na gravidez dele. E na gravidez da Manu, que eu tomei o anticoagulante, olha a diferença. A Manu nasceu de 3,5 kg. E ele de 780 gramas. Diferença muito grande. Muito grande. É por isso tem tratamento para trombofilia já. Não era para a gente estar perdendo crianças por trombofilia ainda, né? Então a gente fica consternado, né, de saber que tantas mulheres vão descobrir que tem trombofilia depois que os filhos partem. E essa partida é uma partida que vai permanecer ali para o resto da vida dessas famílias, da mãe, do pai, às vezes dos irmãos. Então, é isso. A gente gostaria que as investigações acontecessem antes. Evitaria muitas dores, né? Com certeza. Muitas dores. Com certeza. E como é que foi a experiência de 10 dias de CTI? Nossa, só quem foi mãe de UTI sabe. Nós estamos aí no Novembro Roxo, né? Nós comemoramos esses dias, né? Isso. Só quem é mãe de UTI sabe. Eu fui apenas 10 dias, mas dá para sentir muita coisa. Eu lembro que eu não colocava, não pude pegar ele, né? A gente colocava a mãozinha e estava indo tudo bem, até que a barriguinha dele começou a inchar. E as pessoas que conheceram ele, que podiam visitar na UTI, era eu, meu marido e minha mãe. Então, quem conheceu pessoalmente foram nós 3. Aí eu lembro que um dia eu cheguei lá, quando eu fui chegando, um enfermeiro de longe falou assim, nossa, olha lá quem está chegando. Ainda bem que você chegou, porque o Miguel está chorando muito. E para uma mãe é muito dolorido. Eu lembro de ver ele assim, né, dentro da incubadora, uma criança muito pequenininha, e as lágrimas escorriam, chorando. Ele só acalmava quando eu colocava a mão, principalmente na barriguinha, que a barriguinha já estava bem distendida, né? E nesse dia, eu e a minha mãe estavam comigo, eu e minha mãe, nós fomos embora, e eu fui muito triste. E eu falei com a minha mãe, acho que Deus ali foi preparando, né? Já foi me preparando. Eu falei, mãe, é muito ruim uma mãe ver um filho sofrer. Naquele momento, eu já pensei, já comecei assim, Deus foi preparando meu coração, eu falei assim, que a vida dele estava entregue na mão de Deus, que Deus ia fazer o melhor para mim, para ele e para minha família. Naquele momento eu tinha certeza que ia ficar tudo bem, que ia ficar tudo muito bem. E eu fui para casa e nesse dia mesmo eles me ligaram. Pois aí ia ficar tudo muito bem, não necessariamente com o resultado que você queria. Isso. Porque às vezes é não assim. É exatamente isso. Aí eles me ligaram, pediram para voltar, porque para assinar um termo de que eles teriam que operar o Miguel, que já tinha feito o raio-x e não encontrava nada no intestino. E eu teria que assinar, porque qualquer cirurgia num prematuro extremo é alto risco, né? A gente teria que assinar. Eu assinei e a cirurgia ia acontecer a qualquer momento. Eu lembro que no dia seguinte, eu voltei, como eu ia todos os dias de manhã, quando eu cheguei lá, eles estavam operando ele ainda. Eles fecham, né, assim. Aí eu não entrei, voltei, esperei a cirurgia acabar. O médico foi conversar comigo, falou, mãe, foi tudo bem, a cirurgia foi um sucesso. O intestino não estava obstruído, acho que da agora para frente vai ser só alegria. Ele está sedado, mas você pode ir lá ver ele. Eu lembro que eu perguntei quanto tempo dura a sedação. Ele falou, umas 5 ou 6 horas, mas você pode ir lá ver ele. Eu fui lá, fiquei lá um pouquinho com ele, abençoei ele e fui embora. Almocei com meu marido, eu lembro quando a gente sentou na cama, que a gente ia descansar, o telefone tocou. Era a médica pedindo para mim voltar, que ele tinha piorado. Eu vou contar porque é a verdade, às vezes eu até me culpo que eu ainda falei assim com meu marido, porque lá no hospital eles preparam a gente, né, que a gente vai ter que muitas idas e vindas. Quem é mãe de UTI muito tempo sabe que tem dias muito bons, mas tem dias muito ruins. E eu fiquei pensando, gente, se toda vez que eles me ligarem que o Miguel piorar, eu vou ficar indo lá toda hora, eu vou ficar lá direto. E eu ainda demorei um pouco aí. Mal sabia que ali seria a minha despedida dele, né? E chegando lá, ela conversou com a gente, falou que ele tinha piorado, que ele tinha tido algumas paradas cardíacas e se a gente queria pegar ele no colo. Meu marido, aos prantos, falou que não conseguia, mas eu queria muito. Eu ia perder a oportunidade de pegar meu filho no colo pela primeira e última vez, não ia. Seu marido ficou com medo, você acha? Não sei se ele ficou com medo. Eu sei que ele chorava muito e ele
Ele deu a entender que ele não conseguia, sabe? Olha só, Glauber, né? O Glauber, ele se emocionou profundamente. Ele é pai, gente. Ele tem todo direito de sentir. Muitas vezes a gente vê os homens segurando, né? O choro, as lágrimas, segurando a dor, segurando demonstrar a dor. Por quê? Porque acham que precisam estar ali para a mulher, ou que precisam ser fortes, ou precisam cumprir o papel de homem. Mas não, essa dor vai unir o casal no momento. Então ele demonstrou a tristeza dele. Muito, muito. E eu peguei, e eu lembro direitinho como eu sou grata por isso, porque hoje já tem um trabalho muito diferente de 8 anos atrás, né? Como eu sou grata para a médica falar assim com ele, tira umas fotos. E ali ele tirou algumas fotos do Miguel no meu colo. E eu sou muito grata por isso, porque como a gente, assim, o maior medo da mãe, quando igual eu e você estava conversando, quando o bebê parte muito cedo, é de esquecer o rostinho. Porque quando você perde alguém com mais tempo, tem as fotos, você sabe que você não vai esquecer do rosto daquela pessoa, da fisionomia. O meu maior medo era esquecer do rostinho dele. Apesar de serem poucas fotos e dele estar cheio de aparelho, a médica falou fotografe, ele fotografou. E ali ele ainda ficou alguns minutos no meu colo, eu fui conversando, fui despedindo dele, até ele partir. E ele partiu nos seus braços. Nos meus braços. Você lembra dessa cena muito bem? Muito, né? muito, muito bem. Muito nítida, assim. E era um transbordar de amor. Muito! E uma muito. dor profunda, mas sabendo que estava tudo no lugar certo, né? Que ali não ia ter sofrimento mais. Que ali ele não ia ter a dor física mais, que ele estava sofrendo. Até repito de novo, que 10ª lei universal, tá tudo certo, mesmo quando dá errado. Eu sabia que ali ele não ia estar sofrendo mais. Porque ali a dor acabou. Essa é a história dele, gente, entendeu? Por mais que Priscila seja a ponte entre céu e terra, ela é coadjuvante na história. O protagonista é o Miguel. Então, a história dele foi a história que ele precisava para... E eu acredito nisso, por isso que eu falo isso. Precisava para a evolução dele, para o tempo dele que ele veio passar na Terra, para a história que ele veio viver com essa família. Então, é uma mãe que disse assim, tá bom, filho, eu compreendo. Chegou o momento, Eu compreendo a sua história. Eu compreendo a sua história e eu te entrego a possibilidade de viver a história do jeito que ela tem que ser. Né? E aí, não perdeu ele, né? Não, de maneira nenhuma. Onde que ele habita? Ele tá comigo em todos os momentos, em todos os lugares. Lá em casa, né? Com a irmãzinha dele. E aí, vamos falar da segunda gestação? A gente ainda tem tempo. Assim, você foi no enterro? Foi. Aí começamos a preparar, né? Como a gente não tinha nada de menino e pouca coisa que eu tinha, não tinha tanta nem de menina, porque diante desse problema, meu médico falou assim, foi uma orientação muito sábia. Ele falou, Priscila, não compra mais nada, não. Dando tudo certo, com 2 semanas você compra tudo. Vamos esperar um pouquinho. É melhor do que você encher sua casa de coisas e tudo. E eu falei, realmente. Então, eu tinha tudo de menina. E aí, meu marido teve que sair para comprar uma roupa para o enterro dele. Então, ele teve que ir ao shopping. E quando você chega na loja e pergunta, você quer uma roupa para batizar? Não, eu quero uma roupa para enterrar o meu filho. E aí, a atendente já... Desabou, né? Desabou? Ela chorou junto? Ela ficou... E aí ele me mandava foto, que eu estava em casa, afinal eu estava operada, né? Eu tive uma cesárea corporal, que não foi uma cesárea normal, que é aquela que corta o útero na transversal, para dar mais chance para ele. E fizemos o enterro dele. Caixãozinho. Tudo. Eu lembro que ele mandava foto do caixão, a gente ficou escolhendo o caixão, ele mandando ali, e ali foi a despedida dele. 10 dias depois, nasceu dia 18, faleceu dia 28. De quê? De abril. De abril. De 2016. E aí, olha só, você escutou, como é que foi a reação das pessoas ao seu redor? Gente, essa parte é muito importante. A maioria se me acolheu muito bem, meus amigos, os meus amigos mais próximos que sabiam, eu contei, teve grande parte lá, não foi muita gente, porque era um bebê, um recém-nascido, então foi bem restrito, né? Aos familiares e os amigos mais próximos, todo mundo me acolheu muito, muito, muito. Agora, o que eu sinto, assim, disso é difícil escutar, né? A escuta, você que é psicólogo, você sabe o tanto que é difícil escutar. E eu vejo que, às vezes, a pessoa, assim, não sabe muito nem o que falar e, às vezes, não quer escutar, acha que é uma história triste e não quer escutar. Acho que a gente vive muito isso dentro das relações secundárias, principalmente.
no trabalho, por exemplo. Você saiu do seu trabalho. Saí, Você ressignificou a sua profissão. Muito, porque eu sou advogada e na época eu advogava, e no tempo que eu fiquei internada, eles me ligavam, nossa, mas e aí, você vai deixar a gente num banco, na mão? né? Advogava para um banco. A pessoa estava internada com o filho, um prognóstico de quase morte, no hospital, e as pessoas do trabalho te ligavam. Tipo assim, você vai deixar a gente na mão? Como que você vai fazer isso? Você não pode fazer isso. Então, eu sabia que na próxima gestação eu não queria passar por aquilo. Eu sabia que aquilo não tinha nada a ver com a perda do Miguel, com o problema, mas eu sabia que na minha próxima gestação eu queria uma gestação mais leve, mais tranquila. E ali eu decidi que eu ia, diante da perda do Miguel, que eu ia mudar totalmente, que eu ia fazer uma transição de carreira, que eu ia mudar a minha vida. Aonde não tem, onde o nosso coração não ressoa, são os lugares que a gente não se demora. E a gente tem que ter coragem. Muita coragem. Para sair dos lugares aonde a gente não pode ser gente com as nossas próprias histórias. E eu fico muito orgulhosa de você por ter tido coragem de sair de um banco numa carreira muito sólida. Exatamente isso. Né, bem solidificada, para entender que quando esses lugares colocam um produto, o poder, dinheiro, na frente da humanidade, não faz sentido para mim. Você conseguiu dizer que você estava saindo de lá? Você conseguiu contar? No final, sim, porque eu tive que voltar. Foi tudo muito planejado por mim e por meu marido, né? Lógico, graças a Deus, ele a boa parte financeira da família ele que fazia. Então, nós pensamos, eu planejei, fiquei mais uns meses ainda. E quando eu estava saindo, eu consegui, sim, falar. O que você falou para eles? Falei que ali não dava mais para mim. Que ali era um lugar que, assim, gastava muito a minha energia, sabe? Era muito pesado, eu não tinha prazer em ir para ali. Eu gostava do direito, eu tenho certeza que eu sou ainda uma ótima advogada, até por isso eu estava onde eu estava, mas que ali não me cabia mais, ali não dava mais para mim. Ótimo. E é isso, e se movimentou, porque eu tenho essa fala que quando um filho morre e renasce no céu, a mãe morre para renascer na terra. E foi a história da Priscila. Ela ressignificou tudo. Exatamente, foi fazer uma coisa, trabalha com autoimagem, foi trabalhar com... Foi ser lojista na época. Na época, né? Eu abri uma loja, só que eu não queria qualquer loja. Aí eu abri uma van adaptada com ar-condicionado e fui rodando por Belo Horizonte. Só que o meu primeiro curso de consultoria de imagem eu fiz antes de abrir a loja, até para me saber fazer uma curadoria, né? Para me saber vender, saber comprar, saber atender os clientes. E eu fiquei com essa van foi sucesso aqui em BH. Com a pandemia, nós tivemos que parar de rodar. E aí veio a Manu. E aí também fiquei grávida da Manu, eu quis também viver. Como é que foi sua gravidez? Ai, foi linda, foi maravilhosa, Você ficou com medo, você sofreu? Não vou mentir, que nos primeiros meses, os primeiros ultrassons, a gente bate aquele medo, aquela angústia, as lembranças. Foi tudo na mesma clínica, né? De você ir fazer ultrassom. E quando fazia o ultrassom, que estava tudo bem, que ela estava crescendo, a gente comemorava cada grama que ela crescia. Quando ela passou de 1 quilo, então, a gente já estava radiante. Tá vendo, gente? E todo esse processo, se ele for muito traumático, a mulher vai entrar num sofrimento emocional. E aí, porque é um momento de maior vulnerabilidade psíquica de todos os pontos de vista, né, fisiológico, hormonal, tudo isso, ela pode ter uma depressão, ela pode ter uma complicação, ela pode, inclusive, entrar numa sensação, num TEPT, né, num transtorno de estresse pós-traumático, e isso prejudicar ainda mais o processo. Então, por isso que nós, profissionais da área da saúde, a gente precisa estar bem informado, e a gente precisa conduzir essas histórias da melhor maneira possível. Porque o fato de você ter passado por tudo isso, Pri, a gente já pode dizer que você teve um pequeno trauma. Com certeza. Tá? Que isso já é traumático. Com certeza. A perda de um filho por si só já é traumática. E aí, num desfecho, num acompanhamento e num desfecho... Isso é estatístico, tá? Quando os profissionais conduzem com frieza, distância, a gente piora consideravelmente esse processo. Eu tenho certeza disso. A perda de um filho, parece que a gente muda, né, a ordem cronológica. A ordem cronológica é a gente despedir dos pais, enterrar os pais. E quando a gente enterra um filho, parece que a gente está invertendo.
E aí parece que é mais dolorido, mais traumático. E é mesmo. E é exatamente, é traumático. Mas olha, você brilhou no seu processo. E o Miguel, ele está presente. A Manu sabe dele, Sabe? fala dele, Fala. revive essa história com e você. eu acho, igual minha mãe que conheceu, né, o Miguel, minha mãe fala, eu acho que a Manu parece demais, mas muito com ele. Às vezes eu olho ela assim, eu vejo, nossa, como parece com o Miguel. A gente vem tudo do mesmo saco, tá? Literalmente. Eles são irmãos, os irmãos se pertencem, eles são muito próximos. Eles estão ali, vieram do mesmo lugar espiritual. Então, ela encontrou com ele lá, com certeza absoluta. E ia trazer essa história para esse bebê arco-íris, e ela poder participar das histórias e falar com a mãe, com o pai, com as pessoas mais próximas. Ela fala, né? Eu tenho um irmãozinho. Fala que ela tem um irmãozinho que está no céu, porque vai para a escolinha, né? Ela vai fazer 5 anos, então tem amigo que tem irmão, amiga que tem irmão. Ela fala, eu também tenho meu irmãozinho chama Miguel, está no céu. Ela fala. 60% das mulheres que passam por uma perda gestacional engravidam novamente. E algumas com desejo de engravidar, outras não engravidam porque realmente estão com alguma incapacidade de engravidar por algum motivo, e são vários os motivos, mas eu queria deixar claro que isso é um desejo da mulher, né? E assim, no seu ombro esquerdo tem uma dor? Tem. E como que você convive com essa dor? Eu convivo com alegria. Eu consigo, assim, tento levar a vida da melhor maneira possível. Eu vejo a minha história que tem dor, mas tem muito amor. Essa é a minha história. Então é isso, no ombro direito dela tem dor, e no ombro esquerdo dela tem a palavra dor. E no ombro direito? Não tem. Porque é muito isso que eu falo, é esse equilíbrio entre tem dor, mas tem amor. Por quê? Porque a sociedade em si fica focada em retirar a dor, e não é esse o caminho. A gente deixa a dor aqui, mas a gente abre uma porta aqui para viver outros processos, para poder parir outro filho, parir um projeto, parir a si mesma, viver outras experiências. Não é que isso aqui vai tirar isso aqui, mas vira um lugar de mais equilíbrio, sabendo já que o equilíbrio, do jeito que a gente fala dele, não existe. A perfeição não existe. Nem na dualidade. A gente vive num mundo de dualidade. É quente, é frio, é bom, é ruim, né? Certo e errado. Então, nesse mundo de dualidade, dá para viver com amor e com dor. A gente caminha com ela, né? A gente vive com ela. E a gente pode ser feliz com ela. Por que não? Agora, para de falar do seu filho. Você tem que esquecer ele. Você tá ainda? 2016 tá ainda Outra falando coisa dele? Que eles falam muito assim, quando você perde um filho, você tá nova, daqui a pouco você arruma outro. Gente, um filho não substitui o outro, né? Nunca. A Manu não substitui o Miguel. Ela só acrescenta. Com certeza. Entende? Então, assim, nós precisamos parar de ser imediatistas. E falar sobre o morrer não evita a morte. Não. Todo mundo vai morrer. E não evitar a dor, né? E não evitar a dor. Então, hoje você tem um filho vivo na terra, Manu, e tem um filho vivo no céu, o Miguel, e você se completa com a existência dos dois. Sim, me completo. Sua família está preenchida. Completa, tá. Estou realizada. Você sente que, por mais que você tenha vivido uma história muito difícil, né, para uma mulher, para uma mãe, né, despedir precocemente do filho, entregar ele de volta à vida espiritual com tanto precocemente, e aceitou. Aceitei. Você disse que você aceitou? Muito. Quem conviveu comigo na época vai saber disso. Todos os meus familiares e amigos. Se teve uma coisa que eu não fiz a momento algum foi questionar a Deus. Isso não passou pela minha cabeça. Tipo assim, por que eu? Por que eu estou passando por isso? Eu sabia que tinha algum propósito e eu não questionei. Eu realmente assim, me entreguei no processo por tudo que eu estava vivendo. Eu entreguei de corpo e alma aquele momento ali. Tá, é isso? Então vamos viver isso da melhor maneira possível. Foi isso que eu fiz. Que bonito. E mesmo assim tem dor ali, tá, gente? Tem. Às vezes a pessoa tá de fora, né, até rede social, fala, nossa, mas a Lala não tá triste, tudo. Já falaram isso. Gente, só a gente sabe o que a gente passou, né? A gente, Deus sabe a dor, o sofrimento que é. Mas a gente também não pode deixar isso tomar conta. A gente tem que
seguir, viver. E eu preciso cuidar de mim para cuidar da minha família, para estar bem, para cuidar dos outros. Primeiro eu, né? Senão, como é que eu vou conseguir dar amor, apoiar meu marido, até mesmo minha Você filha, mesma? minha mãe? Então... Então, a título de informação, isso é um luto normal, tá? Isso é um luto normal. O que é um luto normal, Dani? Tem uma espiral do luto, né? Das dores, das crises, que passa. Eu coloco sempre, Elizabeth Kübler-Ross, que me desculpe, mas eu coloquei um item a mais no processo, que eu sinto que o primeiro passo, o primeiro momento, que é aquele luto inicial, o primeiro é um desespero, é um certo desespero. Muitas mulheres sentem desespero. E aí eu vou falar para você que se você estiver nesse espiral, tá tudo certo, porque essa é a história dela, foi assim que ela viveu os primeiros passos, mas desespero, negação, barganha, culpabilização. Barganha é o que, se eu tivesse feito, se eu não tivesse ido, se eu tivesse mudado de médico, se eu tivesse qualquer coisa, essa é a barganha, junto com a culpabilização. Tem até para a Priscila, você viu que ela falou a palavra culpa algumas vezes, porque fica, né? O filho cai, machuca o joelho e a gente se sente culpada. Então, tem um processo ali muito próximo, mas a gente não tem culpa, tá? A culpa é um processo inserido pela sociedade, muitas vezes, onde a gente acha que a gente é responsável por tudo, tá? Então, lembrando que esse espiral, se você está vivendo esse looping, né, de negação, a barganha, a culpa, a raiva e tal, tudo bem. O que a gente espera? Que lá no final desse espiral tenha aceitação, porque quando não tem aceitação, entra-se no vitimismo. E muitas vezes vira um luto complicado. E o luto complicado, a gente precisa falar dele, porque pode ser que ele vire um luto patológico, né? Tem um problema aí. Por que isso? Se a gente olha para você e fala do luto normal, você é um exemplo clássico de um luto normal, que é um trabalho psíquico que não requer tratamento, que a própria história vai se adequando de colocar ali a fé, vai reorganizando de alguma forma. Isso é um luto normal, tá? O quê? Nenhuma área da vida dela foi comprometida. Ela conseguiu trabalhar, ela conseguiu cuidar, ter outra filha, ela conseguiu cuidar do relacionamento dela. Então, tá num luto normal. E o que você diria para outras mulheres? As mulheres que estão nesse processo, as mulheres que já passaram por esse processo e para as mulheres que ainda vão viver esse processo. Tá. A primeira coisa é deixar o meu abraço para todas que já passaram ou que está passando por isso, né? E para não perder a fé. Para quem está passando ou para quem já passou, não perder a fé. E se tiver por esse processo que você está falando aí, a gente tem que aceitar que às vezes a gente precisa de ajuda, né? E para quem está passando e está com certa dificuldade, a primeira coisa é a gente aceitar. A aceitação às vezes é difícil, né? Mas a gente tem que aceitar que às vezes sozinho a gente não dá conta. E procurar ajuda mesmo, psiquiatra, psicológica. Eu acho que esse é o caminho. Eu, graças a Deus, não precisei. Mas eu creio que esse é o caminho, né? E para quem vai passar, quem ainda não passou, igual você falou que ainda vai passar, a palavra que vem no meu coração é vai de peito aberto, vai de alma limpa. Crê que tudo tem o seu lugar, que Deus não desampara. É meio clichê, né? Mas Deus não dá uma cruz que você não dá conta de suportar, que ninguém vai passar por você o que você tem que passar. A sua história, a sua, a minha, então o que a gente tem que passar, a gente vai passar. Isso, que bonito. E aí, você vê que a Priscila se emociona, que a Priscila sente, que a Priscila é uma mulher de fé e que a fé te sustentou, né, Pri? Muito, 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 muito. A fé, assim, me sustentou muito. Eu creio em Deus e a fé foi, assim, meu alicerce. E ainda é, né? Muito, muito. Então, a gente deixa também, e eu quero deixar para você que está assistindo, que, assim, eu costumo dizer que mães de anjos são mulheres divinas. Porque acessar o lugar do invisível é tão bonito. Porque essa criança está em algum lugar. Está em algum lugar. E quando a gente acessa esse lugar do invisível, a gente se aproxima mais desse lugar angelical, desse lugar, dessa vibração tão elevada. Então, é isso. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Agradecer o Grupo Coach, agradecer todo mundo, você, né, por esse acolhimento, por essa conversa que foi tão legal. Eu que tenho que agradecer. Agradeço por você ter vivido essa história desse jeito. O Miguel também,
Miguel escolheu direitinho, né? Ele escolheu uma família muito legal, muito bacana. Ele escolheu direitinho, ele sabia que ele podia contar com a sua aceitação para cumprir o papelzinho dele aqui. E foi uma honra ser mãe dele por 10 dias. Um prazer. Você vai ser mãe dele pela eternidade. Conviver ali foi... E o Miguel permanece. Permanece, porque é isso, como carregar o amor diante do invisível. Então, obrigada, eu espero que você assista esse episódio, curta, compartilhe, mande para pessoas que você sabe que precisam ouvir, porque é isso, a gente vai plantando sementes, colhendo, amparando, para que a gente possa formar uma grande teia, porque uma mulher precisa da outra. E alguém vai viver uma história parecida com a dela. E se a gente conseguir fazer com que essa inteligência leve para muitas pessoas, né, a gente alcança muitas vozes no mundo juntas. A gente precisa uns dos outros. Então, essa é a intenção. Obrigada por esse momento, obrigada. Esse podcast foi lindo.